A sala estava em silêncio. 3 executivos japoneses, vestidos em ternos sob medida, se curvavam respeitosamente diante de uma mulher que, para muitos ali, ainda era a nora sem diploma. Ela segurava nas mãos um contrato de 15 milhões de reais, a assinatura que acabava de salvar a empresa da falência. Do lado de fora da sala de reuniões, Helena Ferreira, sua sogra, esperava em pé. Esperava sem saber quem havia fechado o acordo que salvava a empresa construída pelo falecido marido. Esperava sem imaginar que a assinatura naquele papel era da mulher que ela humilhou diante de toda a diretoria. Nídia Santos fechou a pasta com o contrato, olhou pela janela do 23º andar e pensou: a vingança é uma professora paciente, ensina em silêncio, e quando chega, todos prestam atenção. Porque 7 anos antes, naquele mesmo prédio, mas no subsolo, onde ficava a área de serviços, a realidade era outra. Ela era vista como a esposa sem educação, a moça que não combinava com a família Ferreira. E num dia comum de expediente, diante de 17 funcionários da empresa, Helena Ferreira cravou a frase que ficaria gravada para sempre: você é uma analfabeta funcional que envergonha a nossa família. Foi nesse dia que tudo começou a mudar. Nídia acordou às 5h15 da manhã. Preparou o café, fez 3 marmitas para o marido Rodrigo levar para o trabalho, passou sua camisa azul clara, que ele usaria na reunião importante daquele dia, e organizou a casa antes que o sol nascesse completamente. Ela tinha 24 anos, cabelos castanhos lisos presos em rabo de cavalo, 1,62 m de altura, e mãos que nunca haviam parado de trabalhar desde os 12 anos de idade. Rodrigo Ferreira era tudo que sua mãe Helena havia planejado para ele não ser. Aos 28 anos, ele havia se apaixonado por Nídia, quando ela trabalhava como atendente em uma papelaria perto da empresa da família. Ela não tinha curso superior. Havia parado de estudar no 2º ano do ensino médio, quando sua mãe ficou doente e precisou de alguém para cuidar dela e ajudar a pagar as contas. Trabalhou como vendedora, faxineira, cozinheira, babá. Fez de tudo um pouco. Aprendeu de tudo um pouco. Rodrigo via nela algo que sua família não conseguia enxergar. Via inteligência nos olhos dela quando discutiam sobre qualquer assunto. Via a forma como ela resolvia problemas práticos que ele, com seu diploma de administração de empresas, levaria horas para solucionar. Via como ela aprendia rápido, memorizava tudo, entendia contextos complexos apenas ouvindo. Mas, acima de tudo, via bondade. Uma bondade genuína que era rara no mundo onde ele havia crescido. Helena Ferreira não via nada disso. Para ela, Nídia era apenas mais uma moça pobre, tentando se aproveitar de seu filho. Quando Rodrigo anunciou o noivado, Helena fez questão de deixar clara sua opinião durante o jantar de domingo na mansão da família. Meu filho, ela disse, cortando delicadamente o salmão em seu prato de porcelana francesa. Você tem certeza de que essa moça é adequada para nossa família? Ela nem ao menos completou o ensino médio. Mãe, Rodrigo respondeu, sua voz firme mas respeitosa. A Nídia é inteligente, trabalhadora, e eu a amo. Isso deveria ser suficiente. Helena colocou os talheres de prata sobre o prato com um ruído suave, mas deliberado. Seus olhos, azuis e frios como gelo, se fixaram em Nídia, que estava sentada do outro lado da mesa, tentando parecer invisível. Amor, Helena disse, e a palavra soou como veneno em seus lábios. É um sentimento volátil, meu filho. Mas educação, classe, refinamento, essas são coisas permanentes. E, infelizmente, ela olhou diretamente para Nídia. Não podem ser compradas ou improvisadas. Nídia sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Ela havia prometido a si mesma que não deixaria aquela mulher vê-la chorar. Não naquele dia.
Não nunca. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia pequena que Helena boicotou, alegando uma enxaqueca conveniente. Apenas o irmão de Rodrigo, Gustavo, compareceu representando a família Ferreira. Gustavo era 2 anos mais novo que Rodrigo, tinha um sorriso fácil e uma personalidade mais leve. Ele cumprimentou Nídia com um abraço genuíno e sussurrou no ouvido dela: "Bem-vinda à família. Você vai precisar de paciência, muita paciência." Ele não estava errado. Nos primeiros 2 anos de casamento, Nídia tentou de todas as formas possíveis ganhar a aprovação de Helena. Aprendeu a cozinhar os pratos favoritos da sogra, estudou etiqueta em vídeos na internet, praticou conversas sobre arte e cultura, tentou se vestir de forma mais elegante. Nada funcionava. Helena sempre encontrava algo para criticar. "Nídia, querida", ela dizia com um sorriso que não alcançava os olhos, "o molho bechamel está um pouco grosso, mas não se preocupe, não é culpa sua. Essas coisas exigem uma educação culinária formal que você, infelizmente, não teve a oportunidade de receber." Ou, "Que vestido interessante, Nídia, muito colorido." Claro, em nosso círculo social preferimos tons mais sóbrios, mas cada um tem seu próprio estilo, não é mesmo? Ou, "Rodrigo estava me contando sobre o livro que você está lendo. Como é admirável que você esteja tentando melhorar sua cultura geral. Nunca é tarde para aprender, mesmo que de forma autodidata." Cada frase era uma pequena punhalada, cuidadosamente disfarçada de preocupação ou encorajamento. Helena Ferreira havia transformado a humilhação em uma arte refinada. A empresa da família, Ferreira Importações e Exportações, era uma tradição de 4 décadas. Fundada pelo pai de Rodrigo e Gustavo, havia crescido de uma pequena operação de importação de peças automotivas para uma empresa de médio porte que negociava com fornecedores da China, Japão, Alemanha e Estados Unidos. Quando o patriarca faleceu de um infarto súbito, 3 anos antes do casamento de Rodrigo, Helena assumiu a presidência como viúva controladora, com seus 2 filhos como diretores. Rodrigo cuidava da área comercial. Gustavo supervisionava a logística. E Helena controlava tudo, especialmente as finanças e as decisões estratégicas. Ela havia aprendido o negócio ao longo de 40 anos ao lado do marido, e ninguém duvidava de sua competência. O problema era sua filosofia. "Pessoas sem educação formal", ela costumava dizer durante as reuniões da diretoria, "não têm a capacidade de pensamento abstrato necessária para os negócios modernos. Podem ser honestas, trabalhadoras, até simpáticas, mas lhes falta o refinamento intelectual que só uma formação acadêmica pode proporcionar." Era uma filosofia que ela aplicava não apenas aos negócios, mas à vida. Seu marido havia sido formado em engenharia. Ela própria tinha graduação em economia e um MBA que fez nos anos 80. Seus filhos haviam estudado nas melhores escolas particulares. Educação formal era, para Helena, o divisor entre pessoas que importavam e pessoas que não importavam. Nídia escutou essa filosofia tantas vezes que poderia recitá-la de memória. Ela escutava em silêncio durante os jantares de domingo, que eram obrigatórios, durante as festas de família, durante os encontros casuais, quando Rodrigo a levava ao escritório. Cada vez que escutava, uma parte dela morria um pouco, e outra parte, uma parte mais dura e mais fria, começava a nascer. O momento que mudou tudo aconteceu em uma terça-feira à tarde de outubro, 7 anos atrás. Rodrigo havia pedido a Nídia que passasse no escritório para deixar os documentos do carro dele, que precisavam ser renovados. Ela chegou às 3h47 da tarde, usando um vestido simples azul marinho e sandálias baixas. O prédio da Ferreira Importações ficava em uma área comercial nobre da cidade, um edifício de vidro e aço com 25 andares.
A empresa ocupava o 12º andar inteiro. Nídia entrou no elevador social e apertou o botão. Quando as portas se abriram, ela se viu na recepção elegante, com móveis modernos e o logo dourado da empresa na parede. Cumprimentou a recepcionista, que a conhecia, e sorriu simpaticamente, e seguiu pelo corredor em direção à sala de Rodrigo. Foi quando escutou vozes vindas da sala de reuniões. A porta estava entreaberta. Ela reconheceu imediatamente a voz de Helena, alta e clara. Estou falando sério, Rodrigo. Você precisa pensar no futuro. Quer ter filhos com essa moça? E como vai ser quando seus filhos perguntarem por que a mãe não tem formação? Que exemplo você está dando? Nídia parou. Sabia que não deveria escutar. Deveria continuar andando. Mas seus pés se recusaram a se mover. Mãe! A voz de Rodrigo soava cansada. A Nídia é uma pessoa maravilhosa. Ela é inteligente, mesmo sem diploma. Ela aprende rápido. Ela é uma vergonha para esta família. A voz de Helena cortou como uma chicotada. Você não vê? Quando apresentamos você e a esposa em eventos de negócios, os outros empresários perguntam sobre a formação dela. E o que eu devo dizer? Que ela mal terminou o ensino médio? Que trabalhou como faxineira? Houve um silêncio. Nídia segurava os documentos com tanta força que o papel começou a amassar em suas mãos. A Nídia não é faxineira, Rodrigo disse, sua voz baixa. Ela trabalha comigo na empresa agora, você sabe disso. Ela está aprendendo, está fazendo um ótimo trabalho no setor administrativo. Helena soltou uma risada curta, sem humor. Trabalho administrativo, que eufemismo charmoso para dizer que ela arquiva papéis e faz café. Rodrigo, meu filho, acorda. Aquela moça não tem capacidade intelectual para entender os negócios complexos que fazemos aqui. Ela pode ser boazinha, pode ser bonita, mas ela não é uma de nós. Nunca será. Nídia fechou os olhos. A dor era física, como se alguém tivesse enfiado uma faca em seu peito e estivesse torcendo lentamente. Ela pensou em entrar na sala, em confrontar Helena, em gritar, em chorar. Mas não fez nada disso. Em vez disso, ela virou as costas, caminhou de volta até o elevador, desceu até o térreo, saiu do prédio e caminhou 5 quarteirões até encontrar um banco de praça onde finalmente se permitiu chorar. Ela chorou por 20 minutos. Chorou pela humilhação, pela injustiça, pela dor de nunca ser boa o bastante. Chorou pelas oportunidades que nunca teve, pela educação que não pôde completar, pela mãe doente que precisava dela mais do que ela precisava de um diploma. E então, quando as lágrimas secaram, algo dentro dela mudou. Não foi uma mudança súbita e dramática. Foi sutil, como uma porta se fechando silenciosamente. A Nídia, que queria aprovação, que tentava se encaixar, que se desculpava por existir, morreu naquele banco de praça. Em seu lugar, nasceu alguém novo, alguém que tinha um plano. Nídia voltou para casa e foi direto para o computador que Rodrigo havia lhe dado de presente de casamento. Ela abriu o navegador e começou a pesquisar. Cursos online, certificações, tutoriais. Tudo que pudesse aprender sem precisar de um diploma formal. Tudo que pudesse transformá-la em algo que Helena não esperava. Ela descobriu que havia um universo inteiro de conhecimento disponível gratuitamente na internet. Cursos de gestão, finanças, contabilidade, marketing, negociações internacionais. Começou com o básico, assistindo vídeos sobre fundamentos de administração. Depois, passou para temas mais avançados. Estudava todas as noites, depois que Rodrigo dormia. Estudava nos fins de semana, quando ele ia jogar futebol com os amigos. Estudava durante o almoço, usando fones de ouvido para ninguém perceber. Em 6 meses, ela havia completado 17 cursos online com certificados. Nada que impressionasse em um currículo formal. Mas ela não estava interessada em currículos. Estava interessada em conhecimento real, aplicável, útil.
Ela começou a prestar mais atenção nas conversas de negócios quando visitava o escritório. Memorizava nomes de fornecedores, de produtos, de termos técnicos. Quando Rodrigo reclamava sobre algum problema no trabalho, ela fazia perguntas, muitas perguntas, até entender completamente o contexto. E então, timidamente no início, começou a oferecer sugestões. E se vocês tentassem negociar com o fornecedor de Osaka em vez do de Tóquio? Ela disse uma noite, enquanto Rodrigo revisava planilhas na mesa da cozinha. Vi que o custo de envio é 20% menor saindo daquela região. Rodrigo olhou para ela surpreso. Como você sabe sobre isso? Nídia deu de ombros, tentando parecer casual. Li sobre logística japonesa outro dia. Fiquei curiosa. A sugestão funcionou. Rodrigo implementou a mudança e a empresa economizou R$ 32 mil no primeiro trimestre. Ele ficou tão impressionado que começou a compartilhar mais detalhes do trabalho com ela. E Nídia bebia cada informação como alguém sedento no deserto. Mas ela mantinha tudo isso em segredo, não contava para ninguém sobre seus estudos, sobre seus cursos, sobre o conhecimento que estava acumulando. Especialmente não contava para Helena. Continuava sendo a nora sem educação, a moça que arquivava papéis e fazia café, invisível, subestimada, exatamente onde queria estar. Porque Nídia havia aprendido algo importante. Pessoas que são subestimadas têm uma vantagem. Ninguém as vigia com atenção. Ninguém percebe quando estão aprendendo, crescendo, se preparando. E quando finalmente revelam o que se tornaram, o impacto é devastador. Durante 2 anos, Nídia viveu essa vida dupla. De dia, era a esposa sem educação que trabalhava no setor administrativo da empresa, fazendo tarefas simples que não exigiam pensamento abstrato. De noite, era uma estudante obsessiva, devorando conhecimento sobre negócios internacionais, finanças corporativas, gestão estratégica e especialmente sobre a indústria de importação e exportação. Ela descobriu que tinha um talento natural para idiomas. Começou a estudar inglês sozinha, usando aplicativos e vídeos. Em 6 meses, estava fluente. Depois partiu para o mandarim. Depois para o japonês. Não se tornou fluente nessas línguas mais complexas, mas aprendeu o suficiente para entender conversas de negócios, ler contratos básicos, impressionar fornecedores. E ela observava. Observava tudo. Como Helena negociava com fornecedores. Como ela manipulava situações para sair por cima. Como ela usava informações como armas. Como ela construía lealdades e destruía inimigos. Nídia estudava Helena como um zoólogo estuda um predador perigoso, tomando notas mentais de cada tática, cada estratégia, cada golpe baixo. Gustavo foi o primeiro a notar a mudança. Ele e Nídia haviam desenvolvido uma amizade genuína ao longo dos anos. Gustavo era o oposto de sua mãe em muitos aspectos, mais relaxado, menos obcecado com status e educação formal. Ele via em Nídia o que Rodrigo via: inteligência real, não apenas diplomas. Você está diferente, ele comentou um dia quando se encontraram casualmente no corredor da empresa. Mas confiante. Nídia sorriu. Estou apenas aprendendo a me adaptar. Não, Gustavo disse, estudando-a com atenção. É mais que isso. Você está aprendendo o negócio, não é? Vi você lendo os relatórios de importação na mesa do Rodrigo outro dia. Nídia ficou tensa. Se Gustavo havia notado, outros poderiam notar também. Ela não estava pronta para ser descoberta. Não ainda. Só curiosidade, ela disse, mantendo o tom leve. Gosto de entender onde meu marido trabalha. Gustavo a observou por um longo momento e então sorriu. Seu segredo está seguro comigo. Mas posso dar um conselho? Continue fazendo o que está fazendo. Minha mãe vai ter um infarto quando descobrir. E ele piscou, cúmplice, antes de seguir pelo corredor. A partir daquele dia, Gustavo se tornou um aliado silencioso. Ele começou a deixar documentos importantes esquecidos em lugares onde Nídia pudesse vê-los.
Mencionava casualmente problemas da empresa perto dela. Convidava-a para almoços onde discutia estratégias de negócios. Tudo de forma sutil, como se fossem conversas casuais entre cunhados. Nidia absorvia tudo e retribuía com insights que começavam a surpreender até mesmo Gustavo. Como você sabe que o mercado de peças automotivas vai desaquecer no terceiro trimestre? Ele perguntou uma vez, genuinamente impressionado. Li os relatórios da indústria automobilística japonesa, Nidia respondeu. As montadoras estão diminuindo produção por causa de escassez de semicondutores. Menos carros fabricados significa menos peças vendidas. É lógica básica de cadeia de suprimentos. Gustavo a olhou como se a visse pela primeira vez. Você devia estar na diretoria. Sério? Nidia riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada amarga, carregada de ironia. Sua mãe nunca permitiria. Para ela, eu sou e sempre serei a moça sem educação que seduziu o filho dela. Minha mãe, Gustavo disse, sua voz ficando séria, é uma mulher brilhante nos negócios, mas cega em relação a pessoas. Ela construiu uma empresa sólida, mas ela mesma veio de origem humilde. O pai dela era marceneiro, a mãe era costureira. Ela conseguiu estudar com bolsas e sacrifício. E agora, ironicamente, ela julga os outros exatamente pelo que ela teve que lutar para conseguir. Era a primeira vez que Nidia ouvia sobre as origens de Helena. A sogra sempre se apresentava como se tivesse nascido na elite. Descobrir que ela própria havia saído de baixo e agora desprezava quem estava no mesmo lugar de onde ela veio tornava a hipocrisia ainda mais dolorosa. Ela tem medo, Gustavo continuou. Medo de que se aceitarem você, se reconhecerem que você é competente sem diploma, todo o sistema de valores que ela construiu desmorona. Porque se uma pessoa pode ser inteligente e capaz sem educação formal, então o que torna ela especial? Aquela conversa plantou uma semente em Nidia. Ela começou a entender que a crueldade de Helena não era apenas sobre educação, era sobre controle. Era sobre manter uma hierarquia onde ela estava no topo. Era sobre proteger seu próprio status, fazendo os outros se sentirem pequenos. E essa compreensão transformou a raiva de Nidia em algo mais frio, mais calculado, mais perigoso. Não era mais apenas sobre provar seu valor. Era sobre desmontar, peça por peça, a estrutura de poder que Helena havia construído. A oportunidade veio de forma inesperada, em uma manhã de segunda-feira, 4 anos depois daquela conversa no banco de praça. Helena chamou uma reunião de emergência. Rodrigo, Gustavo e os 5 gerentes principais estavam presentes. Nidia estava no escritório naquele dia, organizando arquivos na sala ao lado. A porta estava fechada, mas não completamente. Ela podia escutar cada palavra. Temos um problema sério, Helena começou, sua voz mostrando uma tensão rara. Nosso principal fornecedor japonês, a Tanaka Industries, está ameaçando romper o contrato. Eles descobriram que estamos negociando com um concorrente deles e se sentiram traídos. Mas nós não estamos negociando com nenhum concorrente, Rodrigo protestou. De onde eles tiraram essa ideia? Não sei, Helena admitiu. E pela primeira vez em anos, Nidia detectou incerteza em sua voz. Mas eles estão irredutíveis. Querem encerrar a parceria no final do mês. Se perdermos a Tanaka, perdemos 40% do nosso fornecimento. A empresa não sobrevive a isso. Houve um silêncio pesado. Já tentei tudo, Helena continuou. Liguei para o presidente da Tanaka 3 vezes. Enviei e-mails. Ofereci melhores condições. Nada funciona. Eles não querem nem conversar. É uma questão de honra para eles. Sentem que foram desrespeitados. E se formos pessoalmente ao Japão? Gustavo sugeriu. Mostrar que levamos a parceria a sério. Pensei nisso, Helena disse. Mas nenhum de nós fala japonês fluentemente. E a Tanaka é uma empresa tradicional. Eles valorizam certas formalidades. Se formos e cometermos gafes culturais,
podemos piorar a situação. Nidia, na sala ao lado, sentia o coração acelerar. Ela conhecia a Tanaka Industries. Havia estudado extensivamente sobre a empresa, sobre a cultura de negócios japonesa, sobre os protocolos que empresas tradicionais esperavam. E ela falava japonês básico de negócios, suficiente para navegar conversas formais. Ela podia resolver aquele problema. Sabia que podia, mas revelar isso significaria expor tudo o que havia escondido durante anos. Significava se tornar visível. Significaria arriscar a rejeição, a humilhação, a possibilidade de Helena usar seu conhecimento contra ela. Por outro lado, se não fizesse nada, a empresa faliria. Rodrigo perderia o emprego. Gustavo também. 53 funcionários seriam demitidos. E Helena, ironicamente, seria destruída pela mesma arrogância que usou para destruir outros. Nidia tomou uma decisão. Ela bateu na porta da sala de reuniões. Entre! A voz de Helena soou impaciente. Nidia abriu a porta. 7 pares de olhos se voltaram para ela. Rodrigo pareceu surpreso de vê-la ali. Helena franziu a testa, claramente irritada com a interrupção. Desculpe interromper, Nidia disse, sua voz calma e firme. Mas eu não pude deixar de escutar a situação com a Tanaka Industries. E eu acredito que posso ajudar. Helena a olhou como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Nidia, querida, estamos em uma reunião executiva. Isso não é algo que eu falo japonês, Nidia interrompeu. Era a primeira vez que interrompia Helena em 7 anos. E conheço os protocolos culturais que a Tanaka espera. Posso ir ao Japão pessoalmente e negociar a renovação do contrato. O silêncio na sala era absoluto. Rodrigo a olhava boquiaberto. Gustavo tinha um sorriso se formando nos cantos da boca. Os gerentes pareciam confusos e Helena parecia ter sido atingida por um raio. Você fala japonês. Helena repetiu, cada palavra saindo devagar, como se estivesse testando a veracidade da afirmação. Desde quando você fala japonês, Nidia? Estudo há 3 anos. Nidia respondeu. Também falo inglês fluentemente e mandarim básico. Fiz cursos online de negociações internacionais, gestão de relacionamento com fornecedores e estudei extensivamente a cultura empresarial japonesa. Conheço a Tanaka Industries, sei o que eles valorizam e sei como reconquistar a confiança deles. Helena se levantou lentamente, apoiando as mãos na mesa. Seus olhos azuis estavam fixos em Nidia, com uma intensidade que poderia derreter aço. Você está me dizendo, Helena disse, sua voz perigosamente baixa, que durante todos esses anos, enquanto todos nós acreditávamos que você era apenas uma secretária sem qualificações, você estava estudando secretamente para se tornar... o quê? Uma executiva internacional? Não! Nidia disse, encontrando os olhos da sogra sem pestanejar. Eu estava estudando para me tornar competente. Qualificações formais não eram uma opção para mim, mas conhecimento sempre foi. O confronto entre elas eletrificava o ar. Todos na sala podiam sentir. Era um momento de virada, um ponto sem retorno. O que quer que acontecesse a seguir definiria tudo. Gustavo quebrou o silêncio. Mãe, a empresa está à beira da falência. Se a Nidia acha que pode salvar o contrato com a Tanaka, precisamos pelo menos considerar. Helena não tirou os olhos de Nidia. E o que exatamente você propõe fazer no Japão? Nidia respirou fundo. Era sua chance, talvez a única que teria. Primeiro, vou me reunir pessoalmente com o presidente da Tanaka, Senhor Hiroshi Tanaka. Vou me apresentar não como uma representante comum, mas como alguém da família Ferreira que entende e respeita profundamente a cultura japonesa. Vou me desculpar formalmente pelo mal-entendido, seguindo o protocolo adequado. Vou apresentar evidências concretas de que não há negociação com concorrentes.
E vou propor um novo termo no contrato que demonstre nosso comprometimento de longo prazo. Um período de exclusividade de 5 anos, com um aumento gradual de volume de compras. Ela fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. A Tanaka não quer apenas fazer negócios. Eles querem parceiros que entendam que negócios, para eles, são construídos sobre confiança e respeito mútuo. Eles querem ser valorizados, não apenas usados como fornecedores. E eles querem alguém que fale a língua deles, literalmente e figurativamente. Eu posso ser essa pessoa. Rodrigo olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Nídia, você realmente sabe tudo isso? Sim, ela disse simplesmente. Helena ainda estava de pé, suas mãos apertando a beira da mesa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Nídia podia ver a batalha acontecendo por trás daqueles olhos azuis. Orgulho contra necessidade, preconceito contra realidade, o desejo de negar contra a impossibilidade de negar. Está bem, Helena disse finalmente, e cada palavra parecia arrancar um pedaço dela. Você vai ao Japão, mas não vai sozinha. Gustavo irá com você. E se você falhar, Nídia, se você fizer essa empresa perder o contrato definitivamente com suas improvisações autodidatas, nunca mais quero ver você perto deste escritório. Entendido? Era uma ameaça, mas também era uma oportunidade. E Nídia a aceitou com um aceno de cabeça. Entendido. 3 dias depois, Nídia e Gustavo estavam em um avião para Tóquio. Durante as 16 horas de voo, Nídia revisou todos os documentos da parceria com a Tanaka. Memorizou os nomes e posições de todos os executivos principais e preparou sua apresentação em japonês. Gustavo a observava com uma mistura de admiração e incredulidade. Por que você escondeu tudo isso por tanto tempo? Ele perguntou enquanto sobrevoavam o Pacífico. Nídia olhou pela janela para as nuvens infinitas abaixo. Porque eu precisava ter certeza. Precisava ser inegavelmente competente antes de me revelar. Se tivesse mostrado meus estudos muito cedo, sua mãe teria encontrado uma forma de invalidá-los, de me fazer parecer presunçosa ou inadequada. Mas agora, com a empresa em risco, ela não tem escolha senão me dar uma chance. E quando eu provar meu valor salvando o contrato, ela não terá como negar. Você planejou isso, Gustavo disse, não como acusação, mas como constatação. Você planejou se tornar indispensável no momento exato em que a empresa mais precisasse de você. Nídia finalmente o olhou. Sua mãe me ensinou uma coisa valiosa, Gustavo. Ela me ensinou que em negócios, como na vida, o timing é tudo. E que, às vezes, a maior força que você pode ter é ser subestimada. Eles pousaram em Tóquio na manhã seguinte. A reunião com a Tanaka Industries estava marcada para as 14 horas. Nídia havia escolhido cuidadosamente sua roupa. Um conjunto formal azul marinho, conservador, mas elegante, apropriado para uma reunião de negócios japonesa. Nada chamativo. Nada que pudesse ser interpretado como desrespeitoso. As instalações da Tanaka Industries ficavam em um edifício moderno no distrito financeiro. A recepcionista os recebeu com cortesia formal e eles foram levados a uma sala de reuniões no 16º andar. A sala era minimalista, com uma mesa longa de madeira escura, cadeiras confortáveis e uma vista impressionante da cidade. 5 minutos depois, a porta se abriu e 4 executivos japoneses entraram. O presidente, Hiroshi Tanaka, era um homem de 68 anos, cabelos grisalhos, postura ereta, olhos que pareciam ver através das pessoas. Ele olhou para Nídia com surpresa mal disfarçada. Nídia se levantou imediatamente e se curvou na profundidade exata que o protocolo japonês exigia para cumprimentar um presidente de empresa. Quando ela falou, foi em japonês perfeito. Tanaka-san,
É uma honra imensa estar em sua presença. Sou Nídia Ferreira, representante da família Ferreira. Vim pessoalmente para expressar nosso mais profundo pesar pelo mal-entendido que manchou nossa parceria valorosa. Hiroshi Tanaka piscou, claramente surpreso. Não era comum que empresários ocidentais falassem japonês, muito menos que uma mulher jovem demonstrasse tal domínio dos protocolos formais. Ele respondeu em japonês: "Você fala nossa língua. Isso é inesperado." "Estudei por 3 anos", Nídia disse, ainda mantendo o tom respeitoso. "Porque acredito que verdadeiros parceiros de negócios devem se esforçar para entender a cultura um do outro. E a Tanaka Industries sempre foi mais que um fornecedor para nós. É um parceiro que respeitamos profundamente." A reunião durou 2 horas. Nídia apresentou cada ponto de sua proposta com clareza e respeito. Ela mostrou evidências documentadas de que não havia negociações com concorrentes, apenas uma conversa preliminar que havia sido mal interpretada. Ela se desculpou formalmente em nome da família Ferreira. E então apresentou sua proposta de exclusividade de 5 anos, com termos que beneficiavam ambas as partes. Gustavo participou minimamente, deixando Nídia conduzir. Ele sabia japonês básico de cumprimentos, mas não suficiente para uma negociação complexa. E ele reconheceu que Nídia estava fazendo algo que ele nunca conseguiria. Ela estava conectando com Hiroshi Tanaka, não apenas como empresária, mas como alguém que genuinamente entendia e valorizava a cultura dele. No final da reunião, Hiroshi Tanaka se levantou e se curvou profundamente, um gesto de respeito que surpreendeu até mesmo seus próprios executivos. "Ferreira-san", ele disse, usando o honorífico que indicava respeito verdadeiro. "Em 42 anos de negócios, poucos ocidentais demonstraram tanto respeito por nossa cultura quanto a senhora demonstrou hoje. A Tanaka Industries ficaria honrada em continuar nossa parceria. E mais, gostaríamos de expandir nosso contrato, incluindo 2 novas linhas de produtos que não oferecemos a outros parceiros ocidentais." Nídia manteve a compostura, mas por dentro seu coração cantava. Ela havia conseguido, não apenas salvado o contrato, mas expandido-o. A empresa não apenas sobreviveria, mas prosperaria. Quando ela e Gustavo saíram do prédio da Tanaka 2 horas depois, com o contrato assinado, Gustavo a abraçou no meio da calçada, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. "Você é incrível", ele disse. "Absolutamente incrível. Minha mãe vai ter que engolir cada palavra cruel que já disse sobre você." Nídia sorriu, mas era um sorriso pequeno, contido. "Ela vai ter que fazer mais que isso, Gustavo. Ela vai ter que me respeitar. E esse vai ser o dia mais difícil da vida dela." Eles voltaram ao Brasil 2 dias depois. Helena estava esperando no escritório, junto com Rodrigo e os gerentes. Quando Nídia entrou na sala de reuniões e colocou o contrato assinado sobre a mesa, incluindo os termos expandidos que triplicariam os lucros da empresa nos próximos 5 anos, o silêncio foi absoluto. Helena pegou o contrato com mãos trêmulas. Leu cada página. Quando terminou, ela olhou para Nídia com uma expressão que era parte choque, parte raiva, parte algo que poderia ser respeito, mas que ela se recusava a mostrar completamente. "Você conseguiu", Helena disse, e as palavras pareciam arrancar-lhe a alma. "Você realmente conseguiu." "Sim", Nídia disse simplesmente. "Consegui." "E os termos expandidos?" Helena perguntou. "Como você negociou isso?" "Demonstrando respeito, demonstrando conhecimento, demonstrando que somos mais que uma empresa que quer apenas lucrar. Somos parceiros que valorizam relacionamentos de longo prazo." Nídia fez uma pausa e então acrescentou, com um toque de ironia que não passou despercebido: "Algumas coisas não se aprende em MBA. Aprende-se vivendo, observando, estudando por conta própria." A sala ficou em silêncio.
Todos sabiam que aquilo era uma resposta direta às inúmeras vezes que Helena havia dito que educação autodidata não valia nada. Rodrigo se levantou e abraçou a esposa, sussurrando no ouvido dela. Estou tão orgulhoso de você, tão imensamente orgulhoso. Nídia correspondeu ao abraço, mas seus olhos estavam fixos em Helena. A sogra a observava com uma expressão complexa, como se estivesse recalculando cada interação que haviam tido, cada palavra cruel que havia dito, cada vez que havia subestimado a nora. Nídia, Helena disse finalmente, sua voz formal, gostaria de falar com você. Em particular. Gustavo e Rodrigo trocaram olhares preocupados, mas Nídia acenou que estava tudo bem. Ela seguiu Helena até seu escritório particular, uma sala espaçosa com móveis de mogno e uma vista panorâmica da cidade. Helena fechou a porta e se virou para encará-la. Por um longo momento nenhuma das duas falou. Era como um duelo silencioso, duas mulheres fortes se medindo, recalculando, reavaliando. Você me enganou, Helena disse finalmente. Passou anos fingindo ser menos do que era. Não, Nídia corrigiu sua voz firme. Eu nunca fingi ser menos. Vocês assumiram que eu era menos porque não tenho diploma. Eu apenas não corrigi essa suposição até estar pronta. Por quê? Helena perguntou. E pela primeira vez havia algo além de frieza em sua voz. Havia curiosidade genuína. Por que esperar tanto? Por que não mostrar suas capacidades desde o início? Nídia deu um pequeno sorriso amargo. Porque se eu tivesse mostrado antes, a senhora teria encontrado uma forma de invalidar. Diria que cursos online não são educação real, que falar japonês sem morar no Japão não conta, que conhecimento sem diploma é apenas, como a senhora costuma dizer, improvisação de amador. Helena recuou ligeiramente, como se tivesse levado um tapa. Porque cada palavra era verdadeira e ambas sabiam disso. Mas agora, Nídia continuou, eu salvei sua empresa. Salvei o emprego de seus filhos. Salvei 53 famílias que dependem desta empresa e fiz isso com o conhecimento que adquiri sozinha, sem professores formais, sem salas de aula, sem diploma pendurado na parede. Então me diga, Helena, ainda acha que educação formal é o único caminho para a competência? Helena a estudou por um longo momento. Então, para surpresa de Nídia, ela se sentou em sua cadeira de couro, de repente parecendo muito mais velha e cansada. Você está certa, Helena disse, e as palavras pareciam doer ao sair. E eu estava errada sobre você, sobre educação, sobre muitas coisas. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Nídia jamais receberia dela, e ambas sabiam disso. Helena Ferreira não era o tipo de pessoa que se desculpava explicitamente, mas reconhecer que estava errada já era um passo imenso. A partir de hoje, Helena continuou, sua voz recuperando um pouco da firmeza habitual, você terá um cargo formal na empresa, diretora de relações internacionais, com salário compatível e autonomia para gerenciar todas as nossas parcerias com fornecedores estrangeiros. Nídia sentiu uma onda de vitória, mas era uma vitória amarga, porque ela não havia apenas provado seu valor. Havia provado que pessoas como Helena estavam erradas sobre pessoas como ela. E agora, Helena teria que viver com essa verdade todos os dias. Aceito, Nídia disse, com uma condição. Helena ergueu uma sobrancelha. Qual? Quero implementar um programa de bolsas de estudo para funcionários que querem estudar, mas não têm condições financeiras. E quero que a empresa valorize conhecimento e competência, independentemente de diplomas formais. Helena a observou por um longo momento, e então um sorriso pequeno e irônico apareceu em seus lábios. Você não está apenas salvando a empresa, está mudando a cultura dela. Sim, Nídia confirmou, porque eu quero que nenhum funcionário se sinta como eu me senti,
invisível, subestimada, julgada por algo que não teve oportunidade de ter. Helena assentiu lentamente. Então que assim seja. As duas mulheres se olharam, e havia uma compreensão tácita entre elas. Nunca seriam amigas. Talvez nunca realmente se dessem bem. Mas havia respeito agora, arrancado a fórceps, mas real. Nos meses seguintes, Nídia assumiu sua nova posição com a mesma dedicação silenciosa que havia marcado seus estudos secretos. Ela reestruturou todos os contratos internacionais, implementou novos protocolos de comunicação com fornecedores e, pessoalmente, visitou parceiros na China, Alemanha e Estados Unidos. Em cada viagem, ela superava expectativas. Em cada negociação, ela expandia lucros. Em cada interação, ela provava que competência não tem diploma. A história de como uma mulher, sem educação formal, salvou a empresa se espalhou pela indústria. Jornais de negócios pediram entrevistas. Nídia recusou todas. Ela não estava interessada em fama. Estava interessada em fazer seu trabalho bem feito e em mudar, lentamente, a percepção sobre o que significava ser qualificado. O programa de bolsas que ela implementou ajudou 17 funcionários no primeiro ano. Pessoas que trabalhavam no almoxarifado, na limpeza, na manutenção. Pessoas que, como ela, haviam sido invisíveis e agora tinham a chance de estudar, de crescer, de mostrar seu valor. Helena observava tudo com uma mistura de admiração relutante e algo que poderia ser remorso. Ela nunca verbalizou, mas Nídia sabia. Sabia pelo jeito que Helena a tratava agora, com respeito profissional genuíno. Sabia pelas pequenas mudanças na forma como ela falava sobre educação em reuniões. Sabia pelo fato de que Helena nunca mais fez um comentário depreciativo sobre pessoas sem diploma. 4 anos se passaram desde aquela reunião no Japão. Nídia agora tinha 35 anos. Era uma executiva respeitada, reconhecida pela indústria inteira. Havia transformado a Ferreira Importações, de uma empresa de médio porte, em um dos principais importadores do país. Seus contratos internacionais haviam multiplicado os lucros em 400%. E hoje, nesta manhã de terça-feira, ela acabara de assinar o maior contrato da história da empresa, 15 milhões de reais. Parceria exclusiva com um conglomerado japonês. Algo que elevaria a Ferreira Importações a um novo patamar completamente. Ela saiu da sala de reuniões, o contrato ainda em mãos, e encontrou Helena esperando no corredor. A sogra tinha 72 anos agora, cabelos completamente brancos, mas a postura ainda ereta, os olhos ainda afiados. "Conseguiu?" Helena perguntou. "Consegui", Nídia confirmou. Helena assentiu, e então fez algo completamente inesperado. Ela estendeu a mão. Nídia olhou para aquela mão por um longo momento. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Era reconhecimento. Era respeito. Era talvez o pedido de desculpas mais honesto que Helena jamais conseguiria oferecer. Nídia apertou a mão da sogra. O aperto foi firme, igualitário, de igual para igual. "Obrigada", Helena disse, e pela primeira vez em 11 anos a palavra soou sincera. "Por salvar a empresa, por salvar meus filhos, por me mostrar que eu estava errada." "Obrigada", Nídia respondeu, "por me ensinar que ser subestimada pode ser uma vantagem e que a melhor vingança é o sucesso." Elas se separaram e Nídia caminhou de volta para seu escritório. Pela janela do 23º andar, ela olhou para a cidade abaixo. Pensou na garota de 24 anos que chorou em um banco de praça, se sentindo invisível e sem valor. Pensou nos anos de estudo secreto, das noites sem dormir, do conhecimento acumulado na escuridão. Pensou em cada humilhação, cada comentário cruel, cada vez que foi tratada como menos. E então pensou em onde estava agora. Diretora executiva, respeitada, reconhecida,
Não porque tinha um diploma, mas porque tinha algo que nenhuma universidade poderia ensinar: determinação, resiliência e a recusa absoluta de aceitar as limitações que outros tentaram impor. Ela abriu a gaveta de sua mesa e tirou um objeto que guardava há 7 anos. Era um guardanapo de papel, manchado e amarelado pelo tempo. Nele, escrito com caneta azul tremida, estava a promessa que ela havia feito a si mesma naquele banco de praça. Eu vou provar que eles estão errados, não importa quanto tempo leve. Ela havia cumprido aquela promessa. E mais, não apenas provou que estavam errados. Mudou a empresa inteira, mudou vidas, mudou de forma pequena mas real a percepção sobre o que educação realmente significava. Nidia rasgou o guardanapo em pedaços pequenos e os jogou no lixo. Ela não precisava mais daquela promessa. Não precisava mais daquela raiva, daquele desejo de provar algo, porque já havia provado. E agora podia finalmente seguir em frente. Não como a nora sem educação. Não como a mulher que foi subestimada, mas como Nidia Santos Ferreira, executiva, líder e prova viva de que conhecimento não tem fronteiras, competência não tem diploma e valor não se mede por pedaços de papel, mas por ações, resultados e pelo impacto duradouro que deixamos no mundo. Naquela noite, durante o jantar de domingo na mansão da família, que agora ela ajudava a sustentar, Helena se levantou para fazer um brinde. Rodrigo e Gustavo, suas esposas, os netos, todos estavam presentes. Helena ergueu sua taça de vinho e olhou diretamente para Nidia. Gostaria de fazer um brinde a Nidia, ela disse, sua voz clara e firme, que me ensinou a lição mais importante que aprendi em 72 anos. Que inteligência verdadeira não vem de salas de aula, mas de dentro. Que educação é importante, mas caráter e determinação são essenciais. E que às vezes as pessoas mais sábias são aquelas que nunca tiveram o luxo de parar de aprender. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Nidia através da mesa. Eu estava errada sobre você, completamente errada, e agradeço por você ter tido a paciência de me provar isso em vez de simplesmente desistir. Você salvou esta empresa, salvou esta família e nos ensinou a todos o que realmente importa. Todos ergueram suas taças. Rodrigo tinha lágrimas nos olhos. Gustavo sorria orgulhosamente. E Nidia simplesmente assentiu, aceitando o reconhecimento que havia lutado tanto para conquistar. Porque no final não foi sobre vingança, foi sobre dignidade, foi sobre provar primeiro para si mesma e depois para o mundo que ela sempre foi boa o bastante, sempre foi inteligente o bastante, sempre foi capaz. Ela apenas precisou do tempo, da dedicação e da coragem de seguir aprendendo mesmo quando todos diziam que ela nunca seria suficiente. E agora, finalmente, todos sabiam a verdade, inclusive ela mesma. 3 anos se passaram desde aquele jantar. Nidia agora tinha 38 anos e havia se tornado uma referência nacional em negociações internacionais. A história de uma executiva sem diploma que transformou uma empresa familiar em potência regional chegou aos ouvidos de universidades que começaram a convidá-la para palestrar sobre educação não formal e aprendizado contínuo. A primeira vez que ela aceitou falar foi na Universidade Federal de Economia. Ironicamente, a mesma universidade onde Helena havia feito seu MBA 40 anos antes. O auditório estava lotado com 320 estudantes e professores. Nidia subiu ao palco usando um terno cinza elegante, cabelos presos em um coque profissional, carregando apenas um microfone de lapela e nenhuma apresentação de slides. Meu nome é Nidia Santos Ferreira, ela começou, sua voz clara ecoando pelo auditório. E eu não tenho diploma universitário, na verdade nem terminei o ensino médio. Precisei parar de estudar aos 16 anos para cuidar da minha mãe doente e ajudar nas contas de casa. Ela fez uma pausa, deixando a informação se assentar.
Alguns estudantes pareceram surpresos, outros curiosos. Hoje, sou diretora executiva de uma das maiores empresas de importação do país. Falo 4 idiomas, gerencio contratos de centenas de milhões de reais. E venho aqui não para dizer que educação formal não importa. Importa. Muito, mas vim dizer que ela não é o único caminho e que julgamos pessoas demais pelo que elas têm em papel e de menos pelo que elas carregam na cabeça e no coração. Durante 45 minutos, ela contou sua história. Não escondeu nada. Falou sobre a humilhação, sobre os comentários cruéis de Helena, sobre os anos estudando em segredo. Falou sobre aprender japonês assistindo vídeos gratuitos na internet. Sobre decorar protocolos culturais, lendo artigos acadêmicos disponíveis online. Sobre transformar cada rejeição em motivação para aprender mais. A educação que tive não veio de salas de aula, ela disse. Veio de curiosidade, de necessidade, de recusa em aceitar as limitações que outros tentaram me impor. Cada vez que alguém dizia, você não pode porque não tem diploma, eu ouvia, você precisa aprender isso tão bem que ninguém possa negar seu conhecimento. Quando terminou, a plateia ficou em silêncio por 3 segundos. E então explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados e formais, eram aplausos genuínos, emocionados. Vários estudantes tinham lágrimas nos olhos. E no fundo do auditório, em uma cadeira discreta que ela havia pedido para ser reservada, estava Helena. A sogra tinha 75 anos agora. Havia se aposentado da presidência da empresa 2 anos antes, passando o cargo para Gustavo, mas mantinha-se como consultora. E estava ali, assistindo a nora, que um dia desprezou receber uma ovação de pé em uma das universidades mais prestigiadas do país. Depois da palestra, dezenas de estudantes cercaram Nídia com perguntas. Ela respondeu a todas pacientemente. Uma jovem de 20 anos, com olhos vermelhos de choro, se aproximou. Minha família é pobre, ela disse, a voz tremendo. Estou aqui com bolsa integral, mas sempre me sinto inferior aos outros estudantes. Eles tiveram as melhores escolas, cursos preparatórios, viagens internacionais. E eu mal tinha livros em casa. Às vezes acho que nunca vou conseguir competir. Nídia segurou as mãos da jovem e olhou diretamente em seus olhos. Você já está competindo, já está aqui, já provou que pode. E quando você se formar, vai ter algo que muitos deles não terão. Você sabe o valor do conhecimento, sabe o peso dele, porque lutou por cada página, cada conceito, cada oportunidade. Não esqueça isso. Nunca deixe ninguém fazer você esquecer. A jovem assentiu, limpando as lágrimas, e abraçou Nídia com força. Era um momento pequeno, mas profundo. Porque Nídia sabia exatamente como aquela jovem se sentia. E sabia que suas palavras poderiam mudar o curso de uma vida, como as palavras de Helena quase haviam mudado a dela. Quando os estudantes finalmente se dispersaram, Helena se aproximou. Mãe e nora se encararam no auditório agora vazio. Foi uma boa palestra, Helena disse, sua voz mostrando uma suavidade rara. Obrigada, Nídia respondeu. Você me mencionou, Helena continuou. Poderia ter contado a história sem mencionar meu nome, sem expor como fui cruel. Poderia, Nídia confirmou. Mas mentiria, e parte da lição é que pessoas boas podem fazer coisas ruins quando operam com base em preconceitos. Sua história é parte da minha. Não posso contar uma sem a outra. Helena assentiu lentamente. Eu mereço ser lembrada como a vilã da sua história. Mas espero que, talvez, em algum momento futuro, eu também seja lembrada como alguém que aprendeu, que mudou. Você já é, Nídia disse suavemente. O programa de bolsas da empresa já ajudou 43 funcionários a estudarem. 3 deles agora são gerentes. Isso é seu legado também.
um legado melhor que a crueldade. Elas caminharam juntas para fora do auditório. Duas mulheres que haviam começado como adversárias e agora existiam em um espaço complicado entre respeito mútuo e cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Posso te perguntar uma coisa? Helena disse enquanto esperavam o elevador. Você me perdoou pelas coisas horríveis que disse? Nídia pensou cuidadosamente antes de responder. Perdão é complicado. Não guardo raiva, não desejo mal a você, mas também não posso esquecer a dor que suas palavras causaram. Posso respeitar você, trabalhar com você, até gostar de você em alguns momentos. Mas sempre vou lembrar da garota que chorou em um banco de praça, porque acreditou por um momento que era exatamente o que você disse que era. Então não sei se isso é perdão, mas é paz. E às vezes paz é suficiente. Helena absorveu aquelas palavras em silêncio. Quando o elevador chegou e as portas se abriram, ela entrou e se virou para olhar Nídia. Paz é mais do que eu mereço, ela disse. Obrigada por me dar pelo menos isso. As portas se fecharam e Nídia ficou sozinha no corredor. Ela olhou ao redor daquele prédio universitário, com seus quadros de formandas ilustres, suas bibliotecas cheias de conhecimento formal, seus diplomas e certificados e toda a estrutura que ela nunca teve acesso. E ela sorriu, porque tinha aprendido a lição mais importante de todas. Conhecimento não vem apenas de instituições, vem de vontade, de dedicação, de recusa em aceitar limitações. E competência verdadeira não precisa de validação externa. Prova a si mesma através de resultados. Nos anos seguintes, Nídia se tornou uma voz importante em discussões sobre educação alternativa. Ela não advogava contra universidades, pelo contrário. Sempre incentivava as pessoas a estudarem formalmente se tivessem oportunidade. Mas também defendia que conhecimento tem muitas portas e que pessoas sem acesso à educação formal não deveriam ser automaticamente descartadas ou subvalorizadas. A Ferreira Importações, sob a gestão conjunta de Gustavo como presidente e Nídia como diretora executiva, tornou-se uma das empresas mais admiradas do setor. Não apenas por seus resultados financeiros, mas por sua cultura inclusiva. Contratavam com base em competência demonstrada, não apenas em diplomas. Ofereciam oportunidades de crescimento para funcionários dispostos a aprender e valorizavam inteligência prática tanto quanto conhecimento teórico. Quando Nídia completou 40 anos, a empresa organizou uma festa surpresa. Estava tudo decorado no salão de eventos, com mais de 200 pessoas presentes, incluindo funcionários, parceiros internacionais, fornecedores e família. Rodrigo fez um discurso emocionado sobre a esposa que o surpreendeu todos os dias durante 16 anos de casamento. Gustavo falou sobre como ela transformou não apenas a empresa, mas a forma como ele via a educação e potencial humano. Vários funcionários que haviam se beneficiado do programa de bolsas testemunharam como suas vidas mudaram. E então Helena, agora com 78 anos, subiu ao palco. Ela caminhou devagar, apoiada em uma bengala elegante, mas sua postura ainda tinha aquele ar de comando que sempre a caracterizou. Nídia, ela começou, sua voz ainda forte apesar da idade. Eu passei a maior parte da minha vida acreditando que educação formal era a única medida de valor, que diplomas definiam capacidade, que sem certificados, uma pessoa não poderia ser verdadeiramente competente. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a nora. Você me provou que eu estava dolorosamente, vergonhosamente errada. E mais importante, você fez isso com graça. Poderia ter me destruído quando teve poder. Poderia ter me humilhado publicamente como eu humilhei você. Poderia ter me tirado da empresa, da família, da vida dos meus filhos. Mas não fez.
Helena respirou fundo e lágrimas surpreendentes começaram a rolar por suas bochechas. Em vez disso, você me deu algo que eu não merecia: a chance de aprender, de crescer, de me tornar uma pessoa melhor. Você me ensinou que educação verdadeira não vem de salas de aula, mas de humildade, de reconhecer quando estamos errados e coragem de mudar. Ela estendeu as mãos e Nídia, emocionada, subiu ao palco e a segurou. Obrigada, Helena disse, sua voz quebrando, por salvar minha empresa, por salvar minha família, mas acima de tudo, obrigada por salvar minha alma de se tornar amarga e fechada para sempre. Você me mostrou que nunca é tarde para aprender. E eu estou aprendendo todos os dias a ser uma pessoa que minha neta pode ter orgulho de conhecer. Elas se abraçaram no palco, e não era apenas um abraço cerimonial. Era um abraço real, cheio de anos de dor, crescimento, perdão difícil e respeito conquistado. E quando se separaram, ambas tinham lágrimas nos olhos. O salão explodiu em aplausos, e Nídia percebeu que aquele era o verdadeiro final de sua jornada. Não quando salvou o contrato japonês, não quando se tornou diretora executiva, não quando recebeu reconhecimento público, mas quando a pessoa que mais a havia ferido reconheceu publicamente seu erro e seu valor. Porque vingança nunca foi realmente sobre destruir Helena. Foi sobre construir a si mesma. Foi sobre provar para si mesma primeiro e para os outros depois, que ela sempre teve valor, sempre teve capacidade, sempre foi digna de respeito. E agora, finalmente, todos sabiam. Inclusive, a única pessoa cuja opinião, durante muito tempo, havia importado demais, a própria Nídia. Hoje, 7 anos depois daquela festa, Nídia tem 47 anos. A Ferreira Importações é uma das maiores empresas do setor na América Latina. Helena faleceu aos 83 anos, deixando em seu testamento uma carta para Nídia que dizia simplesmente: obrigada por me ensinar que estar errada é o primeiro passo para estar certa. Você foi a melhor professora que já tive. O programa de bolsas da empresa já ajudou mais de 150 funcionários. 12 deles agora ocupam cargos de gerência ou diretoria. 3 abriram suas próprias empresas. Todos carregam a lição que Nídia ensinou. Conhecimento não tem fronteiras, competência não precisa de diploma, e valor se mede por ações. Nídia continua dando palestras, continua defendendo educação acessível, continua mostrando que há muitos caminhos para o conhecimento. E sempre, sempre, no final de cada palestra, ela diz a mesma coisa. Não deixe ninguém definir seus limites com base em pedaços de papel. Não deixe ninguém dizer que você não pode porque não tem diploma. Se você tem vontade de aprender, curiosidade de crescer e determinação de nunca parar, você tem tudo o que precisa. O resto é apenas tempo, esforço e recusa absoluta de aceitar as limitações que outros tentam impor. Porque no final, educação não é sobre onde você estuda, é sobre nunca parar de estudar. Não é sobre certificados na parede, é sobre conhecimento na cabeça e sabedoria no coração. Isso, absolutamente ninguém pode tirar de você. E sempre, sempre, quando ela diz essas palavras, alguém na plateia chora, porque alguém precisava ouvir exatamente isso. Alguém estava se sentindo pequena, invisível, sem valor por não ter as oportunidades que outros tiveram. E agora, essa pessoa tem esperança, tem um exemplo, tem prova de que é possível. E essa, Nídia sabe, é a verdadeira vingança contra o preconceito. Não destruir aqueles que julgaram, mas inspirar aqueles que foram julgados a se levantarem, aprenderem, crescerem e provarem que sempre foram capazes, sempre foram inteligentes, sempre foram suficientes. Apenas precisavam de alguém para acreditar nelas. E se ninguém acreditava, precisavam aprender a acreditar em si mesmas. Porque no final, essa é a única aprovação que realmente importa.